Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tópico, acho que não muito simpático, não muito legal talvez, mas bem importante. A gente vai ver hoje como falar sobre as doenças, quais são os nomes assim das doenças mais comuns, eu acho. E tô falando aqui sobre aquelas doençazinhas que a gente pega, que todo mundo pega praticamente, que seria catarro, tosse, dor de barriga. Então, às vezes, dor de barriga talvez não podemos chamar de uma doença, mas é uma coisa ruim que acontece com a saúde, ok? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu já mostrar a tela aqui para você ver o que a gente vai utilizar. A gente vai hoje utilizar este documento que eu preparei aqui. Vamos ter as imagens, então eu acredito que assim seja melhor simplesmente para você memorizar. Então, primeiro vamos ter umas imagens, na verdade são fotos desta vez, né? Normalmente eu uso só as imagens, mas neste caso específico eu achei que as fotos seriam mais claras, né? Mais claramente transmitiria uma mensagem. E depois dessas imagens, a gente vai também aprender algumas frases em polonês, porque você lembra, né, que polonês a gente não aprende através de palavras, a gente aprende polonês através de frases já, para saber como colocar uma palavra de um jeito certo na frase. Você tem que aprender através de frases e não através de palavras, e depois tentar juntar tudo sozinho ou sozinha. Ok, então acho que podemos passar para a nossa aula. Esse documento fica disponível no link do bônus embaixo do vídeo, ok? É só clicar lá, aí você procura o tópico da aula e você pode baixar este documento, este PDF. E aqui eu vou fazer mais algumas anotações, essas anotações ficam disponíveis na descrição do vídeo. Vamos lá então, bora para a aula! Vamos lá! Então, a primeira coisa que a gente faz normalmente nas aulas é esta palavra, né? Que eu falo para você o que significa. Choroby, talvez você já sabe, já imagina o que isso significa. Choroby significa doenças. Doenças. E uma doença só seria choroba, é doença. E como eu falei, talvez a gente não chamaria uma dor de barriga de doença, no geral, né? Mas, vamos falar sobre as coisas conectadas com isso, sobre os sintomas, talvez, de algumas doenças, ok? Sobre as doenças e os sintomas das doenças, mais ou menos isso. E é claro que a gente não vai falar aqui sobre todas as doenças, todos os sintomas possíveis, porque aí esta aula demoraria até não sei quando, mas aquelas mais comuns. Vamos lá, então vamos ver as doenças em polonês. A primeira coisa é przeziębienie, a primeira coisa aqui que eu coloquei, né? Przeziębienie. Você imagina o que isso significa? Talvez você tenha pensado em gripe. Gripe não, gripe vamos ter aqui, gripa, é bem parecido. Przeziębienie é uma coisa mais leve, muitas vezes sem febre, passa sem febre. Przeziębienie significa resfriado. Ok? Peguei um resfriado. Em polonês seria, esse resfriado é przeziębienie. Não sei se não é a palavra mais difícil de todas estas aqui, mesmo que a coisa seja, na verdade, mais simples, né? Przeziębienie. Ela significa resfriado. Vamos lá, vamos ver a pronúncia desta palavra, que é uma palavra difícil, né? P é P mesmo. RZ é como se fosse J, então um J em português. Então aqui temos ok? Continua E. S, Z e E1. Vai ser um fonema, gę, ok? A gente lê junto. Depois, bie e nie como não, né? Przeziębienie. Então, a parte mais difícil está aqui, né? Przeziębienie. Resfriado. Przeziębienie. Escreva nos comentários se você conseguiu pronunciar isso, esta palavra. Przeziębienie. Ok, muito bem.
Vamos então para a próxima. Este é super fácil, né? Gripa. Gripa é parecida com przeziębienie, né? Os sintomas, só que gripa já a gente já sabe que é normalmente um pouquinho mais forte, por isso aqui temos uma máscara, tá? Gripa é gripe, simplesmente gripe. E em polonês, gripa pode ser conectada com os sintomas tipo resfriado, então catarro, tosse, normalmente febre também, mas a gente também, por exemplo, quando tem diarreia, dor de barriga, virose, né, que a gente falaria em português, assim, no dia a dia. Em polonês pode ser também gripa żołądkowa, que seria tipo gripe de estômago. A gente tem uma doença que se chama assim, ok? Em português não sei, nunca ouvi, mas ouvi sobre, tipo, só a gente falar ou diarreia ou virose, né? Mas em polonês existe isso também. Então é só para você saber. Gripa é gripe. Depois, gorączka. Gorączka, de novo, é mais um sintoma, né? Gorączka é febre. E aqui uma curiosidade. Às vezes a gente fala temperatura, mesmo que temperatura na verdade significa temperatura, pode ser temperatura do ambiente também, é a mesma palavra. Mas às vezes, quando você falaria em português, eu estou com febre, em polonês a gente falaria tipo tenho febre, então tenho gorączka, mas muitas vezes a gente fala tenho temperatura. Isso não faz muito sentido se a gente pensar na lógica, porque todo mundo tem alguma temperatura do corpo, né? Está com alguma temperatura do corpo. Mas é comum falar assim, então eu quero que você saiba disso, que a gente fala assim, que se eu falar eu tenho temperatura em polonês, ok? Significa que eu estou não com temperatura, mas com febre. Esta palavra também é usada, podem ser as duas, ok? Gorączka é febre mesmo, ou temperatura, que a gente trata como se fosse febre, às vezes. Ok, e passando aqui para as próximas palavras. Kaszel. Kaszel. Kaszel, você imagina o que é kaszel? Olhando para a imagem, kaszel é tosse. Kaszel é tosse. Catar. Catar é muito simples, né? Mas não é sobre chorar, não. Catar é catarro. Catarro. Então, catar é catarro. Não é bem, por exemplo, sinusite. Eu acredito que sinusite seja uma inflamação, já aqui dessas partes, né? Onde acumula o catarro. Mas é uma coisa mais grave, porque é tipo uma inflamação. Cátar é catarro no sentido de que a gente tá com o nariz entupido às vezes escorrendo, mas isso é cátar, aquilo que sai do nariz, ok? Nesse caso seria cátar, catarro. A gente fala tenho cátar em polonês, tipo mam, né? Mam é tenho, já você vai ver nas frases. Mas a gente fala tipo mam catar ou mam kaszel, tipo tenho catarro ou tenho tosse. A gente não fala estou com catarro ou estou com tosse. A gente fala tenho catarro, tenho tosse, tenho febre, tá? É assim que a gente fala em polonês. Ok. Então, catar é catarro, bem simples. Zmęczenie, zmęczenie. Zmęczenie é cansaço. Zmęczenie é cansaço. Sim, zmęczenie, cansaço, eu acredito que todo mundo esteja cansado em alguns momentos, né? Mas quando é um cansaço tipo crônico, o tempo todo você está cansado, pode significar que alguma coisa está acontecendo, né? Ou quando você está mais cansado do que normalmente. Então, por isso eu coloquei aqui. Zmęczenie é cansaço. E da mesma forma que em português, normalmente a gente usa isso mais como um adjetivo. Tipo, a gente não fala eu estou com cansaço ou tenho cansaço. A gente fala estou cansada ou estou cansado. Em polonês também. A gente não usa muito este substantivo, que é zmęczenie, cansaço, mas mais a gente usa os adjetivos que é cansado ou cansada. Mas isso você vai ver já já nas frases, ok? Como ficam essas palavras. Então, zmęczenie é cansaço. Depois temos aqui
ból głowy. Estou com tosse, mam kaszel em polonês, vou tomar uma água. Ok. Então, temos aqui ból głowy. Ból głowy é dor de cabeça. Ból głowy. Por quê? Porque ból só é dor e głowa significa... Głowa significa cabeça. É isso que eu queria dizer. Głowa é cabeça. Então, ból significa dor. Głowa, cabeça. Ból głowy é dor de cabeça. Por que temos głowy e não głowa aqui? Porque olha que em português a gente fala dor de cabeça, a gente não fala dor cabeça, né? Se você quiser falar dor cabeça, seria ból głowa. Mas se você quiser falar em polonês dor de cabeça, tem que falar ból głowy. Aqui entra a declinação, não vou explicar sobre isso, mas é mais ou menos só para ilustrar, ok? Dor de cabeça em polonês vai ser ból głowy. Depois temos ból gardła. Ból gardła vai ser o quê? Ból gardła é dor de garganta. Só ból você sabe que é dor e garganta seria gardło. De novo, a mesma história. No geral, garganta é gardło, garganta. Mas quando você quer falar dor de garganta, seria ból gardła, ok? Muda a forma da palavra. A próxima aqui, ból zęba. Ból zęba. Ból zęba não significa que alguém bateu e tá doendo esta parte que tá doendo a bochecha, não. Não sei se você já está imaginando ou não, mas o ból zęba é dor de dente, ok? Então, vamos colocar aqui, ból zęba, dor de dente, dor do dente, de dente no geral. E só dente, e aqui uma surpresa, seria ząb. Sim, ząb muda para zęba ou muda para isso acontece com algumas palavras, é por causa da declinação, mas de novo a mesma história. Ból ząb seria dor dente, agora ból zęba é dor de dente. Ok. Perfeito. Então aqui temos ból głowy, dor de cabeça, ból gardła, dor de garganta e ból zęba, dor de dente. Do dente, tipo de um dente só na verdade, então talvez seria melhor colocar dor do dente, de um dente, mas se quiser anotar assim, pode anotar, ok? Eu vou deixar do jeito que está. E as próximas aqui. Ból brzucha. Ból brzucha é o quê? É dor de barriga. Então, vamos anotar aqui. Ból brzucha. Dor de barriga. E só barriga seria em polonês brzuch. Brzuch é barriga. E aqui uma coisa interessante. Eu acho interessante. No geral, a gente quando está sentindo alguma dor na barriga, a gente sempre fala, não sempre, ok, nem sempre, mas acho que na maioria das vezes, na maioria dos casos, principalmente as crianças falam que estão com dor de barriga, ok? A gente muitas vezes não especifica, tipo, estou com dor no estômago, de estômago. Não, estou com dor de barriga. A mesma coisa com a cólica, ok? A gente em polonês não tem uma palavra específica para cólica. A gente fala que a gente está com dor de barriga mesmo. Então, aqui uma curiosidade. Próximo, biegunka. Biegunka, acho que pela imagem dá para ver que isso significa diarreia, né? Só que também uma curiosidade. Biegać é um verbo que significa o quê? Biegać. Conectado com a diarreia. Não é nenhuma palavra feia. Biegać significa correr. Então, biegunka. Biegunka, na verdade, em polonês não significa que o que sai está líquido. Biegunka significa que além de ser líquido, de estar líquido,
você tem que ir para o banheiro várias vezes. Por isso temos biegunka, ok? De biega, de correr, porque a pessoa está correndo até o banheiro. Então é um nome meio engraçado em polonês. Eu já estou acostumada com ele, então do dia a dia eu não fico rindo, mas quando eu penso de onde isso veio, de onde veio esse nome, eu acho engraçado. Então acho bom você saber que biegunka é conectada com biegać aqui, é o verbo de correr, que temos diarreia, ok? Se fosse, por exemplo, assim, você foi no banheiro só uma vez e tá tudo certo, mas saiu líquido, seria diferente, ok? Seria rozwolnienie. Rozwolnienie. Não sei se em português tem duas palavras ou não, então vou só deixar assim. Sim, os tópicos não muito agradáveis, né, hoje, mas é importante você saber. Se você tiver que ir no médico na Polônia, é bom você saber descrever o que está acontecendo. Então, por isso esta aula é importante. Isso daqui, não sei se dá para ver muito bem pela imagem, não é sobre a tosse a gente já falou. Isso aqui é sobre os vômitos, ok? O nome é um pouco parecido, então talvez seja mais fácil por isso. Wymioty significa vômitos, ok? A gente aqui também usa mais, acho que é o verbo wymiotować, que significa vomitar. É meio parecido, né? Se fosse náusea, por exemplo, já seria diferente. Já seria nudność, podemos falar. Nudność significa náusea. Náusea ou enjoo também poderia ser nudność, tipo enjoo na gravidez, né? A gente pode chamar de nudność. Ok, então, depois dessas conectadas com a barriga, vamos ver as próximas. Essas já são as últimas 3 palavras. Primeira é złamanie nogi. Złamanie nogi. E agora, como eu traduzo isso para português? Złamanie nogi é como se fosse a quebra da perna, ok? Porque złamanie é um substantivo. Não sei se podemos falar a quebra da perna em português. Nunca ouvi isso, é mais ou quebrar perna, ou perna quebrada, né? Mas a quebra da perna, não sei se dá para falar. É como se fosse literalmente. Na verdade, se a gente quiser falar quebrar perna, seria złamać nogę, ok? Złamać nogę é quebrar perna, quebrar a perna. Złamanie nogi, złamanie aqui é um substantivo. Então, é só para você saber, ok? Lembrar. E só perna é noga. Noga é perna. Então, aqui é por causa da declinação que mudou, tá bom? Depois aqui temos ainda operacja. Operacja não é uma doença, né? É uma solução. Mas é uma palavra também conectada um pouquinho com as doenças, com o hospital, os médicos. Então, continuamos no tópico. Operacja significa cirurgia. E ainda aqui mais uma palavra conectada com as doenças. É leki. Leki significa remédios. Remédios. Um remédio só seria lek, ok? Então, lek ou leki. Remédio ou remédios. Remédios. Ok. E assim a gente está concluindo aqui esta parte das imagens, ok? Se quiser, pode imprimir esta página e colar em algum lugar para ir memorizando as palavras. Mas o que é super, super, super importante no aprendizado de polonês, especialmente, na minha opinião, no geral das línguas, acho que polonês é uma língua que realmente você precisa aprender através de frases. Tem algumas línguas que, assim, também seria melhor, mas não é tão importante assim. Agora, em polonês, acho que é essencial mesmo, por causa da estrutura da língua, da questão da declinação, da diferença entre polonês e português na construção das frases. Então, polonês realmente precisa ser aprendido através de frases, ok? Por isso, vamos aqui para as frases. A primeira é
Załóż kurtkę, bo się przeziębisz. Coloque uma jaqueta porque senão você vai ficar resfriado. Załóż significa coloque ou veste, ok? Tipo vista, de vestir. Załóż, mas podemos também traduzir como coloque, que sim, literalmente acho que seria até mais coloque. Kurtkę, kurtkę veio da palavra kurtka, mudou por causa da declinação. Kurtka significa jaqueta. E agora complica. Bo significa porquê. Isso ainda está certo, ok? Bo é porquê. E em polonês aqui, chegamos a um lugar onde a frase não está fazendo mais sentido. Porque się przeziębisz significa você vai ficar resfriado. Então, não sei se você anotou ou não, em polonês a gente não tem a parte senão. A gente realmente fala desse jeito em polonês, isso não faz, de novo, não faz sentido pensando na lógica, tá? Porque a gente está falando, coloque uma jaqueta porque você vai ficar resfriado. Mas, fazer o quê? É assim que a gente fala. Esse senão fica no pensamento. A gente sabe que é assim, então não fala. A gente fala, coloque uma jaqueta porque você vai ficar com resfriado. A gente poderia falar senão, poderia. Senão, em polonês, seria jak nie to, seria tipo senão, então, mas a gente não fala assim, ok? A gente poderia falar, poderia, załóż kurtkę, bo jak nie, to się przeziębisz. Mas não é assim que a gente fala. O jeito natural é este aqui. Załóż, coloque kurtkę, uma jaqueta, bo, porque się przeziębisz. Vai ficar resfriado. Então, a frase toda. Załóż kurtkę, bo się przeziębisz. Załóż kurtkę, bo się przeziębisz. Załóż kurtkę, bo się przeziębisz. Coloque uma jaqueta porque, senão, você vai ficar resfriado. Ok, vamos então para a próxima frase aqui. Moja córka ma gorączkę. To może być grypa. A minha filha está com febre. Isso pode ser uma gripe. Moja significa minha. Córka significa filha. Ma significa tem, ou neste caso está com, ok? Como eu falei, a gente muitas vezes usa o verbo ter ao invés de falar estar com. Ma tem ou está com. Moja córka ma gorączkę, minha filha está com febre. To significa isso, isto ou isso, depende da frase. Może significa pode. Być significa ser ou estar, ok? Em polonês a gente meio que não tem o verbo estar, a gente usa só o verbo być. E gripa é gripe, como a gente já sabe. Então, desde o começo, moja, minha, córka, filha, ma, tem, ou aqui temos está com, gorączkę, febre. To, isso, może, pode, być, ser, może być, pode ser, grypa, uma gripe. E a frase toda, moja córka ma gorączkę, to może być grypa. Moja córka ma gorączkę, to może być grypa. A minha filha está com febre, isso pode ser uma gripe. E passando para a próxima frase. Źle się czuję, mam katar, kaszel i jestem zmęczona. Estou me sentindo mal, estou com catarro, tosse e estou cansada. Źle significa mal, e esse mal com L, não com U, porque é um advérbio, ok? Źle. Mal. Się czuję significa me sinto. Esse się é como se fosse me. E czuję sinto ou estou me sentindo.
Em polonês é da mesma forma, ok? Się é me e czuję, eu sinto, eu estou sentindo. Depois, mam, então tenho ou estou com. Neste caso em português. Catar, catarro, como a gente já sabe. Kaszel, tosse. I significa e. Jestem, como eu tinha falado, a gente não tem tipo outra forma. Porque jestem é do verbo być. Eu sei que é diferente, być e jestem, mas é assim. Jestem é do verbo być e jestem significa sou ou estou. Se você quiser falar, eu sou a Marta, em polonês seria jestem Marta. Eu sou da Polônia, seria jestem z Polski, ok? Então, esse jestem é tanto sou quanto estou. E zmęczona significa cansada. Como eu falei, a gente não usa muito a palavra cansaço em si, a gente usa mais a palavra zmęczona ou zmęczony. Zmęczona é cansada e zmęczony é cansado. Ok, então, passo a passo de novo. Źle, mal, się czuję, me sinto, estou me sentindo. Źle się czuję, estou me sentindo mal. Mam, tenho ou estou com. Katar, catarro. Kaszel, tosse. I jestem, estou zmęczona, cansada. A frase toda. Źle się czuję, mam katar, kaszel i jestem zmęczona. Źle się czuję, mam katar, kaszel i jestem zmęczona. Źle się czuję, mam katar, kaszel i jestem zmęczona. Estou me sentindo mal, estou com catarro, tosse e estou cansada. E passando para a próxima frase aqui. Masz jakieś leki na ból głowy? Você tem alguns remédios para dor de cabeça? Masz significa você tem. Ou você está com também poderia ser. Por exemplo, você está com tosse, seria masz kaszel. Mas você tem, mas também usado como você está com. Depois, jakieś significa alguns. Leki é remédios. Na, neste caso, na significa para. Neste caso, porque dependendo da frase, traduzimos de formas diferentes. Ból, dor e głowy, de cabeça, como a gente já tinha visto, né? Mas, você tem, jakieś, alguns, leki, remédios, na, para, ból, dor e głowy, de cabeça. E a frase toda. Masz jakieś leki na ból głowy? Masz jakieś leki na ból głowy? Você tem alguns remédios para dor de cabeça? E vamos passar para a próxima frase aqui. Chciałabym zapisać się do dentysty, bo boli mnie ząb. Gostaria de fazer uma consulta no dentista, porque o meu dente está doendo. Chciałabym significa eu gostaria de, mas é uma mulher falando, uma forma feminina do verbo. Não sei quanto tempo você já está aprendendo polonês, mas as pessoas que estão aqui por mais tempo já provavelmente lembram disso, né? Que às vezes temos formas diferentes dos verbos. E talvez até você lembre qual é a forma masculina de eu gostaria de. Seria chciałbym, ok? Chciałabym é a forma feminina, então eu falaria assim, uma mulher falaria assim. Chciałbym, uma forma masculina, então um homem falaria assim. Depois, zapisać się, ok. Zapisać się, na verdade, fazer não é literalmente isso, porque zapisać się é mais inscrever-se, literalmente, para uma competição, seria inscrever-se, ok? Mas zapisać się também significa tipo marcar uma consulta. A gente fala inscrever-se para uma consulta. É assim que a gente fala em polonês, ok? Tipo, a gente usa o mesmo verbo, zapisać się, inscrever-se. Mas em português seria mais tipo marcar uma consulta. E do dentista é literalmente ao dentista. Do significa a, no sentido de para algum lugar ou para uma pessoa, neste caso, mas
não é para a pessoa, tipo, que a gente está fazendo alguma coisa para ela, dando um presente, preparando um presente. Não. É tipo, a gente precisa dessa pessoa. Em português acho que não tem como falar isso. Então, do dentista podemos traduzir como no dentista. Do dentista. É como se fosse no dentista. Mas estão no dentista também seria diferente. Então, é mais ou menos. Neste caso, do dentista, nesta frase é assim, ok? Do dentista é no dentista. E só dentista é dentista. Dentista. Bem simples, né? Muito parecido. Bo, porque a gente já viu essa palavra hoje. Bole. Bole vem de bul, né? Tipo, bul não é verbo, bul é um substantivo que significa dor, que a gente já tinha visto. Mas bole significa dói ou está doendo, neste caso, ok? Em polonês é igual. Dói ou está doendo é boli. Mnie significa me. Marta, mas cadê me em português? Não tem. É que em português a gente está falando o meu dente está doendo. Em polonês a gente fala o meu dente, tipo, o dente está me doendo. É assim que a gente fala. Então, porque boli está doendo, mnie, me, então, tipo, está me doendo, ząb, dente, o dente, tá? Ok, então, de novo, desde o começo. Chciałabym, eu gostaria de, e uma mulher falando a frase, né? Chciałabym. Zapisać się, inscrever-se, ou me inscrever em português, ou na verdade marcar uma consulta. A gente nem precisa falar aqui a palavra consulta. A palavra consulta, já vou falar aqui também para você, é visita. É como se fosse visita, né? Visita em polonês também é visita. Mas visita também a gente fala para uma consulta. Então, visita e consulta, aqui nem precisa. A gente fala, tipo, eu gostaria de me inscrever para o dentista, no dentista. Do dentista, no dentista, neste caso. Bo, porque boli, dói ou está doendo, mnie, me e ząb, o dente. I a frase toda. Chciałabym zapisać się do dentysty, bo boli mnie ząb. Mais devagar, né? Chciałabym zapisać się do dentysty, bo boli mnie ząb. Chciałabym zapisać się do dentysty, bo boli mnie ząb. Gostaria de fazer uma consulta no dentista porque o meu dente está doendo. I vamos passar para a próxima frase. Wczoraj bolał mnie brzuch, ale nie wymiotowałem. Ontem a minha barriga estava doendo, mas não vomitei. Ok. Wczoraj, passo a passo. Wczoraj significa ontem. Wczoraj é ontem. Bolał significa estava doendo. Então, é no passado. Doendo. Na verdade, estava doendo para as palavras masculinas. Então, é como se fosse ele estava doendo, tá? Porque barriga em polonês é uma palavra masculina. Então, tipo, o meu barriga estava doendo. É tipo assim em polonês, porque bola é para as palavras masculinas. Mnie é me, de novo. Brzuch é barriga, como a gente sabe. Então, aqui você está vendo de novo. A gente não fala... a minha barriga estava doendo. Neste caso, eu estava pensando aqui, eu queria passar qual mensagem. A gente fala, a barriga estava me doendo, tá? É assim. Ale, mas, nie significa não. E wymiotowałem, neste caso traduzimos como vomitei. Poderia ser também eu estava vomitando, seria uma tradução mais próxima até, mas neste caso podemos traduzir como vomitei. E wymiotowałem uma forma masculina czy feminina ou feminina do verbo. Wymiotowałem. Se você falou que é forma feminina, você não acertou, uma forma masculina. Wymiotowałem. Parabéns para todo mundo que pensou que era a forma masculina. E a forma feminina, como seria? Com a.
wymiotowałam. Então, uma mulher falaria wymiotowałam ou nie wymiotowałam, né? Eu vomitei ou não vomitei. E um homem falaria wymiotowałem ou nie wymiotowałem, eu vomitei ou não vomitei. Ok. Mais uma vez, passo a passo, então. Wczoraj, ontem, bolał, estava doendo, mnie, me, brzuch, barriga, a barriga. Ale, mas, nie, não, wymiotowałem, vomitei. Então, a frase toda. Wczoraj bolał mnie brzuch, ale nie wymiotowałem. Wczoraj bolał mnie brzuch, ale nie wymiotowałem. Ontem a minha barriga estava doendo, mas não vomitei. A próxima frase aqui. Muszę zostać w domu, bo mam biegunkę. Preciso ficar em casa porque estou com diarreia. Muszę significa preciso fazer alguma coisa ou tenho que fazer alguma coisa. Muszę. Eu preciso, mas não é preciso de alguma coisa. Preciso de alguma coisa seria diferente, a gente usaria um outro verbo. Muszę é tipo preciso fazer alguma coisa ou tenho que fazer alguma coisa. Zostać. Zostać significa ficar. Zostać é ficar. W domu. W domu é em casa. Porque w significa em e dom, casa. W domu, em casa. Bo, porque. Mais uma vez temos essa palavra, bo, porque. Mam, tenho ou estou com, de novo, né? E biegunka veio da palavra biegunka, com a no final, que significa diarreia. Mais uma vez. Muszę, tenho que, eu preciso. Zostać, ficar. W domu, em casa. Bo, porque. Mam, tenho ou estou com. Biegunkę, diarreia. E a frase toda. Muszę zostać w domu, bo mam biegunkę. Muszę zostać w domu, bo mam biegunkę. Preciso ficar em casa porque estou com diarreia. E a próxima frase aqui. Lekarz powiedział. Ah, tá certo, porque eu tava pensando por que eu não anotei essa parte, porque a gente já tinha anotado todas essas palavras, então tá certo. A próxima frase. Lekarz powiedział, że mam złamaną nogę. O médico falou que estou com a perna quebrada. Lekarz, lekarz significa médico. Então, dentista é dentista, né? E lekarz é médico. Powiedział, powiedział significa falou, disse. E é ele falou ou ele disse, porque eu disse, você disse, ela disse, já seria diferente. Powiedział é só ele disse ou ele falou. Że significa que, nesse caso. Que. Mam, eu tenho ou eu estou com, né? Złamaną veio da palavra złamana, que significa quebrada. E noga veio da palavra noga, que significa perna, né? Ok, de novo então. Lekarz, o médico, powiedział, falou, disse, że, que, mam, tenho, estou com, neste caso, złamaną, quebrada, nogę, perna. E a frase toda. Lekarz powiedział, że mam złamaną nogę. Lekarz powiedział, że mam złamaną nogę. O médico falou que estou com a perna quebrada. E a próxima frase aqui. W piątek idę do szpitala, bo będę miała operację. Na sexta-feira vou ao hospital porque vou ter uma cirurgia. W piątek, na sexta-feira, você já sabe que v significa em, no na, né? Porque a gente viu w domu, em casa, então na sexta-feira também é w piątek. Tipo, em uma sexta-feira também seria w piątek, ok? Então, w, você já sabe. Piątek é sexta-feira. Sexta-feira. Ide significa vou, ou estou indo, ou vou. Do szpitala, ao hospital. Você já sabe que do significa a, no sentido de para algum lugar, né? E szpitala vem da palavra szpital, só que aqui está declinada. Szpital é hospital. Bo, de novo, porque é uma aula do bo, né? Por quê? Będę significa vou ter, terei.
Desculpa. É junto. Będę miała é vou ter, ok? Só będę é vou fazer alguma coisa no futuro, ok? Będę miała, vou ter, mas também é uma forma feminina. Porque se fosse um homem falando, falaria będę miał. Będę miał uma forma masculina. Będę miała, eu falaria assim, eu vou ter, forma feminina. Będę miał, eu vou ter uma forma masculina. Operacje, vem da palavra operacja, que significa cirurgia. Ok, então, de novo, w piątek, na sexta-feira, idę, vou, do szpitala, ao hospital, bo, porque, będę miała, vou ter, operację, cirurgia, uma cirurgia. E a frase toda? W piątek idę do szpitala, bo będę miała operację. W piątek idę do szpitala, bo będę miała operację. Na sexta-feira vou ao hospital, porque vou ter uma cirurgia. Ok, e essa já foi a nossa última frase, o que significa que a nossa aula está acabando. Lembre-se de baixar o bônus. Eu espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like, comenta aí, fala para mim o que você achou da aula. Se você tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários também. E se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo de polonês. A gente está postando aula toda semana. Muito obrigada pela sua participação dessa aula aqui e espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!